paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero nessa hora compartilhar contigo, meu amigo, minha amiga, louvado seja Deus. Quero compartilhar convosco uma palavra que me chama muito a atenção e é conhecido de todos vocês. Se encontra no livro de Mateus, o evangélico, né? Aos evangélicos. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, que tem por título O Centurião de Cafarnaum. Todos já conhecem, mas eu quero ler e quero passar aquilo um pouco, né? Um pouco, para que os irmãos possam estar aí entendendo, né? Que Deus nos abençoe, tá bom? Então ouça a palavra de Deus. Diz assim, no versículo 5 do capítulo 8 de São Mateus, versículo 5, diz assim: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. Preste atenção no versículo a qual nós estaremos lendo, tá bom? Preste atenção. E o centurião, ele se recusou que Jesus fosse na casa dele, porque o centurião não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Preste atenção o que esse centurião vai dizer para Jesus, querido. Preste atenção, meus amados irmãos em Cristo, e aquele que dão credibilidade à palavra de Deus. Ouça o que esse centurião falou para Jesus, queridos. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, que o meu criado sarará. Olha só que fé, meu querido. Olha só que atitude. Ele acreditava que só uma palavra que Jesus falasse para ele: olha, vai que teu criado, né? Vai em paz, homem. Descansa aí o teu coração. Louvado seja Deus, né? Jesus, ouvindo estas palavras, né? Ele ouvindo essas palavras, no versículo 10, querido, no versículo 10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Preste atenção no que Jesus fala para os seus discípulos. Jesus ouve atentamente o que aquele homem diz. Jesus ouve atentamente o que aquele homem diz. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Meu telhado, minha casa, né? Ele estava se referindo à casa dele.
Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E tem mais, ele fala para Jesus, olha só. Pois também eu, o centurião, falando, pois também eu, homem, sou sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Louvado seja Deus. O que eu aprendo com essa mensagem maravilhosa no livro de São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 10? Querido, Jesus, ele se alegra. Jesus se alegra, queridos. Porque aquele homem, ele falou assim, olha só, eu sou homem de autoridade. Ele entende que ele é homem de autoridade. Autoridade terrena. Mas autoridade celestial ele não tinha. Aquele homem tinha uma posição, mas ele não tinha, ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Então tudo que Jesus fazia se cumpria, e não é diferente nas nossas vidas. Por que não acontece algo em nossas vidas? Ficamos às vezes questionando com Deus. Meu querido, vamos parar de ser menino na fé. Tem pessoas que oram bonito, mas oram errado. Tem pessoas que querem colocar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contra a parede, achando que ele é empregado meu e teu. Não, queridos. A palavra que eu tenho para ti, louvado seja Deus. A palavra que eu tenho para mim, porque a palavra, ela vai ao teu encontro e volta também para mim, que estou falando, que estou sendo o canal de Deus para a tua vida. Esse homem era um homem ele tinha autoridade. Autoridade. Ele era um homem que ele tinha poder sobre outros homens. Mas Jesus tem poder sobre todas as coisas, louvado seja Deus. Jesus Cristo tem poder sobre todo, ele tem domínio de tudo. Vocês estão me entendendo, queridos? Jesus tem domínio de tudo. O amanhã pertence a ele. Hoje nós deitamos, não sabemos se vamos levantar amanhã. Quantas pessoas esquecendo de orar a Deus, esquecendo de agradecer a Deus pelo dia que o Senhor assim os concedeu. Quantas pessoas, quantos crentes meninos na casa do Senhor, falando besteira. É por isso que a vida deles não progride, eles não crescem. Passa tempo na casa do Senhor, querido, tempo, anos de igreja, não te dá o direito da tua salvação, e nem da minha que falo contigo. É melhor, a palavra de Deus diz, querido, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra do teu Criador. Obedeça. Buscai primeiro as coisas do alto. Assim como Deus tem cuidado das aves do céu, Ele também tem cuidado das vossas vidas. Talvez você fale assim, irmão, você está falando isso porque você não está na minha pele.
se não está na minha pele. Queridos, problema todos nós temos. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Tu está pensando que eu sou, que eu não tenho? Eu tenho sim, queridos. Mas temos que levantar a cabeça. Temos que levantar a cabeça e sabermos, entendermos que o Criador é conosco. No dia que você e eu levantamos as mãos para o céu, entregamos a nossa vida para Ele, Ele cuida. Ele tem cuidado da tua vida. Quantos e quantos livramentos o Senhor tem te dado. Talvez você não tenha conseguido enxergar. Será que tem que acontecer uma tragédia para que você veja? Se você pudesse dobrar o joelho e orar e pedir a Deus, Senhor, abre a minha visão espiritual, o campo espiritual. A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra o adversário das nossas vidas. Você está pensando que o diabo está satisfeito comigo e contigo? Ele não está não, querido. Ele não está não. Ele não, sabe, ele não está satisfeito. Ele quer ver a nossa derrota. Mas creia que o Senhor, Ele está contigo nesse barco. O Senhor, Ele está contigo nesse barco, querido. Ele está andando lado a lado, Ele tem te carregado no colo. Louvado seja Deus. Esse centurião aqui, meu amigo e minha amiga, ele não tinha compromisso com a verdade como eu e você temos. Se Deus o abençoou, será que seria diferente as nossas vidas conosco? Eu e você somos filhos do rei. Somos filhos do rei. Aquieta-te o teu coração. Aquieta e fecha a tua boca. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na tua vida e na minha vida. O nome dele tem que ser glorificado. Uma hora, meu querido, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu não sei quantos dias tu tens chorado. Eu não sei quantas semanas ou meses tu tens chorado. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos, a palavra nos relata, nos esclarece, que 1000 anos para mim e para você é como se fosse um dia para o Senhor. Então aquieta-te o teu coração, louvado seja Deus, que o mais Ele fará na tua vida. Ele vai entrar com providência, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele continua sendo Deus. O que tem nos separado é o pecado. O pecado tem nos afastado da presença de Deus. Queridos, Deus quer compromisso com a sua palavra. Quando você tem compromisso com as Escrituras Sagradas, você tem compromisso com Deus. E quando você tem compromisso com esse livro aqui, ó, com essa palavra aqui, ó, você tem compromisso com o Pai Celestial. Então, meu amigo, reflita nessa palavra do centurião. Ele foi até Jesus. Jesus se prontificou a ir na casa dele, a fazer uma oração, a curar aquele enfermo. Ele falou: não, Senhor, não, eu não sou digno. Ele foi humilde, se humilhe na presença do teu Senhor. Se humilhe na presença do teu Senhor, que
vai se agradar da tua humilhação. Mas não é se humilhar, eu estou falando, é você ter a sensibilidade de reconhecer que só o Senhor, que só Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Tem pessoas que eu fico assim indignado, pessoas que viveram na igreja, foram abençoados, né? E pelo motivo se saíram da presença de Deus, saíram da igreja e foram servir a outros deuses, deuses com D minúsculo, tá? Você que está me ouvindo, você está entendendo o que eu estou dizendo, tá bom? Fica com essa palavra, tá bom? Fica com essa palavra, aquieta-te o teu coração, para de reclamar, levanta a tua cabeça, não chore. O rei Davi, ele se viu em várias situações difíceis na sua vida, que ele pediu a Deus: Senhor, pode tirar de mim o meu reinado, o meu ouro, a minha prata, todos os bens materiais que ele possuía. Mas ele diz para Deus que não se afaste de mim a tua presença, o teu Espírito. Olha só que coisa linda que nós aprendemos. Olha só que coisa linda. O rei Davi, um homem muito rico, ele queria era a presença de Deus continuamente na sua vida. Ele queria aquela presença por toda a vida. Ele queria aquela presença por toda a vida. O rei Davi passou por depressões também. Quando ele vai questionar, tem pessoas que lê a Bíblia e não entende. Quando está escrito lá, por que te abates, ó minha alma? Não é Deus que está falando para o ser humano. É o próprio rei Davi falando, questionando com ele mesmo, por que te abates, ó minha alma? Porque ele sabia no Deus que ele servia. Ele sabia que aquilo era o momento que ele estava passando, mas que Deus iria mudar aquele quadro da história da vida dele. A minha oração nessa hora é que Deus possa abrir o teu entendimento. A minha oração é que Deus possa revelar a palavra dele para a tua vida. Queridos, dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito. Tem pessoas arrumando desculpa para tudo. Eu não vou para a igreja por causa do pastor, eu não vou para a igreja por causa da irmã, não vou para a igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Para de meninice, para de ser crente menino. Para de ser crente menino. Quem te chamou foi quem? Foi o pastor? Foi a diaconisa? Foi o diácono? Foi o presbítero? Foi o bispo? Foi o apóstolo que te chamou? Foi ele que pagou? Foram eles que pagaram o preço na cruz do Calvário em prol da tua vida? Acorda, meu querido. Toma uma posição. Se desperta. Não foram eles que morreram na cruz pendurado. Não foram eles. Não foi pastores nenhum que deu a sua vida, que morreu por mim e por você. Fique com esta palavra em nome de Jesus. E que Deus em Cristo possa estar falando melhor ao teu coração. Que Ele possa estar falando melhor ao teu coração. Guarde esta palavra
A palavra que nós lemos foi no livro de São Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 10. Fala sobre um centurião, um homem que tinha uma condição boa, tinha um servo dele, um empregado, que se via numa situação tenebrosa. Acredito eu que esse centurião buscou recurso. Ele tinha dinheiro para pagar o médico, para pagar a um psicólogo. Mas quando Jesus deu a palavra final, vai, que o teu servo sarará, ele não precisou, querido, de fazer fisioterapia. Ele não precisou de fazer uma transfusão não. A palavra, quando a palavra ela é dada, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta na vida do homem. A cura chegou para aquele homem, não foi por causa da fé daquele rapaz que estava doente, não. Foi pela fé do centurião. O centurião teve fé. Eu vou até Jesus e Jesus vai devolver a cura para o meu criado. Fique com essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Um abraço. Até a próxima, né? Estaremos gravando outros vídeos para que você possa estar ouvindo e compartilhando, tá bom? Que Deus em Cristo o abençoe. Amém.